Olá, alunos! Vamos estudar para o concurso da Prefeitura de Alto Rio Doce, em Minas Gerais, e vamos trabalhar língua portuguesa nos conhecimentos básicos para cargos de nível médio e técnico. A banca costuma cobrar interpretação de texto junto com gramática aplicada, ou seja, você precisa ler bem, entender o que o texto diz e também reconhecer como a língua funciona em concordância, regência, crase, pronomes, pontuação, ortografia e estruturas sintáticas. O objetivo deste estudo é te dar uma visão completa e prática do conteúdo, para você saber o que observar em cada questão. Interpretação de texto é a habilidade de construir sentido a partir do que está escrito, considerando informações explícitas e implícitas. Informações explícitas são as que aparecem diretamente no texto. Informações implícitas são aquelas que você conclui por inferência, isto é, por pistas linguísticas e lógicas. A banca cobra muito inferência, principalmente em textos de opinião, notícias, crônicas e tirinhas. Para inferir corretamente, você não pode inventar algo que o texto não permita. Toda inferência precisa ter apoio em algum elemento textual, como conectivos, escolha de palavras, exemplos e comparações. Outro ponto importante é identificar tema e tese. O tema é o assunto geral, como saúde pública, educação, meio ambiente. A tese é a opinião central do autor, o posicionamento que ele defende. Em textos argumentativos, a tese aparece com clareza e os parágrafos seguintes trazem argumentos. Em textos informativos, a tese pode não existir, mas ainda assim pode haver ponto de vista em escolhas lexicais e na seleção do que é destacado. A banca também cobra efeitos de sentido, como ironia, humor, crítica e intenção persuasiva. Para isso, observe adjetivos e advérbios avaliativos, como infelizmente, absurdo, grave, surpreendente. Observe também recursos gráficos como aspas, que podem indicar citação ou ironia, e conectores como porém, logo, portanto, apesar disso, que mostram relações entre ideias. Gêneros e tipos de texto. Gênero textual é a forma social de circulação do texto, com finalidade e estrutura próprias, como notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, crônica, carta, e-mail, bilhete, propaganda, manual, edital, ofício. Tipo textual, ou tipologia, é a organização linguística predominante, como narração, descrição, dissertação argumentativa, injunção e diálogo. Um mesmo gênero pode misturar tipos. Uma reportagem pode narrar fatos e descrever cenário. Um artigo de opinião é predominantemente argumentativo, mas pode incluir narração e descrição para exemplificar. Em prova, quando perguntarem tipo textual predominante, pense em como o texto se organiza. Narração envolve ações no tempo, com sequência de eventos. Descrição apresenta características, estado, detalhes. Argumentação defende uma tese, com justificativas. Injunção orienta o leitor a fazer algo, com instruções e verbos no imperativo. Diálogo é marcado por turnos de fala e interação entre interlocutores. Significação das palavras. O sentido de uma palavra depende do contexto. A banca cobra denotação e conotação, sinonímia, antonímia, homonímia e polissemia. Denotação é o sentido literal, mais objetivo. Conotação é o sentido figurado, associado e expressivo. Em ele é uma rocha. Rocha não é pedra literal, mas firmeza, resistência, conotação. Sinonímia é a relação de sentido semelhante, mas em provas é preciso cuidado porque sinônimos perfeitos quase não existem. Casa e residência podem ser próximos, mas residência é mais formal. Antonímia é oposição, como claro e escuro. Homonímia envolve palavras com mesma forma e sentidos diferentes, como manga, fruta e manga da camisa. Polissemia é uma mesma palavra com vários sentidos relacionados, como cabeça parte do corpo, liderança, inteligência, início de algo. A banca costuma pedir o sentido contextual, então a regra é ler as palavras ao redor e identificar o campo temático do texto. Figuras de sintaxe e figuras de linguagem.
Figuras de sintaxe mexem com a estrutura da frase para produzir efeito. Elipse é omissão de termo facilmente identificado, como fui ao mercado e fui à farmácia. Zeugma é um tipo de elipse em que se omite um termo já mencionado. Pleonasmo é repetição com efeito expressivo, como vi com meus próprios olhos, mas pode ser vício se for repetição inútil. Anacoluto é quebra de estrutura, como eu, essas regras não concordo, efeito comum em oralidade. Hipérbato é inversão da ordem direta, como de tudo, ao meu amor serei atento. Silepse é concordância com a ideia e não com a palavra, como a gente vamos na fala popular, ou Vossa Excelência está preocupado, em que o tratamento é feminino, mas o adjetivo concorda com a pessoa, se for homem, embora isso varie conforme norma e contexto. Figuras de linguagem, ou de estilo, mexem com o sentido e a expressividade. Metáfora é comparação implícita, tempo é dinheiro. Metonímia é troca por proximidade, ler Machado de Assis no sentido de ler a obra. Ironia é dizer o contrário com intenção crítica. Hipérbole é exagero, morri de rir. Eufemismo suaviza, ele partiu por morreu. Personificação dá características humanas a seres não humanos, a cidade acordou. Antítese aproxima opostos, tristeza e alegria. Paradoxo combina ideias aparentemente contraditórias, silêncio ensurdecedor. Em interpretação, a banca pede o efeito, reforçar crítica, intensificar emoção, criar humor, persuadir. Articulação textual, operadores sequenciais e expressões referenciais. Operadores sequenciais são conectores que organizam a progressão das ideias. Eles indicam adição, contraste, causa, consequência, conclusão, explicação, exemplificação e condição. Além disso, indica adição. Porém, indica contraste. Porque pode indicar causa. Portanto, indica conclusão. Por exemplo, indica exemplificação. Se indica condição. Trocar um conector pode mudar o sentido lógico do texto, e isso é muito cobrado em questões de reescrita e coesão. Expressões referenciais são mecanismos de retomada, isto é, formas de mencionar novamente algo já dito sem repetir igual. Isso inclui pronomes, sinônimos, hiperonimos, elipses e expressões nominais definidas. Exemplo: o texto introduz o prefeito e depois retoma como ele, o gestor, a autoridade. Se a retomada ficar ambígua, a compreensão prejudica, e a banca pode perguntar sobre referência pronominal, como ele se refere a quem. Coesão e coerência textual. Coesão é a ligação formal entre as partes do texto, por conectores, pronomes, repetição controlada e substituições. Coerência é a lógica do texto, a consistência de sentido, a ausência de contradições e a compatibilidade com o mundo do texto. Um texto pode ser coeso e incoerente se as frases se encaixam, mas as ideias se contradizem. E pode ser coerente, mas pouco coeso, se faz sentido geral, mas falta conexão explícita entre partes. Em prova, coesão aparece em questões sobre conectivos, pronomes, elipse e substituição lexical. Coerência aparece em identificação de contradições, inadequação de informações, quebra de progressão e conclusão que não decorre dos argumentos. Classes de palavras: identificação, definição, classificação, flexão e emprego. As classes de palavras são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. O substantivo nomeia seres, objetos, ideias, sentimentos. O adjetivo caracteriza o substantivo. O artigo define ou indefine substantivos. O numeral indica quantidade ou ordem. O pronome substitui ou acompanha nomes, indicando pessoas do discurso, posse, demonstração, indefinição. O verbo indica ação, estado ou fenômeno. O advérbio modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstância. A preposição liga termos e estabelece relações, como causa, lugar, tempo. A conjunção liga orações ou termos, coordenando ou subordinando.
A interjeição expressa emoção, como a socorro. Flexões envolvem gênero e número em nomes, e tempo, modo, número e pessoa em verbos. Em prova, é comum pedir em classe e função no contexto. Uma palavra pode mudar de classe conforme uso. Muito pode ser advérbio em muito bonito e pronome indefinido em muito trabalho. Rápido pode ser adjetivo em carro rápido e advérbio em corre rápido. Formação de palavras. Formação de palavras inclui derivação e composição. Derivação pode ser prefixal, como infeliz, sufixal, como felizmente, prefixal e sufixal, como inacreditável. Parasintética, quando o prefixo e sufixo entram juntos e a palavra não existe sem um deles, como entristecer. Regressiva, como pesca de pescar. Imprópria, quando a palavra muda de classe sem mudar de forma, como o jantar a partir do verbo jantar. Composição pode ser justaposição, quando os elementos se juntam sem perda, como passatempo, ou aglutinação, quando há alteração, como planalto de plano mais alto. Verbos. Flexão, conjugação, vozes e correlação entre tempos e modos. Os verbos se conjugam em tempos, como presente, pretérito e futuro, e em modos, como indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo expressa certeza e fato. Subjuntivo expressa hipótese, dúvida, desejo, condição. Imperativo expressa ordem, pedido, conselho. A banca cobra correlação verbal, que é a coerência entre tempos e modos. Exemplo: se ele estudar, passará é correlação adequada. Se ele estudasse, passará é inadequado, porque mistura condição hipotética com futuro certo. O correto seria se ele estudasse, passaria. Voz verbal pode ser ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. O servidor preencheu o formulário. Na passiva, o sujeito sofre a ação. O formulário foi preenchido pelo servidor. A passiva pode ser analítica, com verbo ser e particípio, ou sintética, com pronome apassivador se. Preencheu-se o formulário. Reflexiva indica que o sujeito pratica e recebe a ação. Ele se feriu. Em prova, a voz passiva se relaciona à concordância e ao uso do se, que pode ser partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito, dependendo do verbo e do sentido. Concordância verbal e nominal. Concordância verbal é a relação do verbo com o sujeito. O verbo concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito. Atenção a sujeitos coletivos e expressões como a maioria de, um grupo de, parte de. Em norma mais cobrada, a concordância tende a ficar no singular com o núcleo maioria, grupo, parte, como a maioria dos alunos chegou. Verbos impessoais como haver no sentido de existir ficam no singular. Há problemas. Faz 2 anos também fica no singular quando indica tempo. Concordância nominal é a relação entre substantivo e determinantes, como artigos, pronomes e adjetivos. A banca cobra casos como é proibida a entrada com artigo, e também concordância em expressões com anexo, incluso, mesmo, obrigado, que devem concordar com o substantivo. Seguem anexos os documentos, as informações estão inclusas. Ela disse obrigada. Regência verbal e nominal. Regência é a relação de dependência que exige ou não preposição. Verbo assistir no sentido de ver pede a. Assistir ao filme. Preferir pede a. Prefiro estudo a lazer. Chegar pede a. Chegar ao local. Obedecer pede a. Obedecer às normas. Agradar, no sentido de satisfazer, pede a. Agradar ao chefe, no sentido de fazer carinho, pode ser direto. Agradar o cachorro. Regência nominal envolve nomes que exigem preposição, como necessidade de, respeito a, apego a, orgulho de, favorável a. Regência é base para crase. Crase é a fusão da preposição a com o artigo a ou com demonstrativos iniciados por a, como aquele, aquela, aquilo. Para haver crase, precisa haver 2 a, um exigido pelo termo anterior e outro aceito pelo termo seguinte. Exemplo:
Obedecer a exige preposição, e norma admite artigo, então obedecer à norma. Não há crase antes de verbo, como começou a estudar. Não há crase antes de palavra masculina, como há prazo. Pode haver crase em locuções adverbiais femininas, à tarde, às vezes, à medida que. Um teste útil é trocar o termo feminino por masculino. Se virar ao, então no feminino, é a. Colocação pronominal. A colocação pronominal trata da posição de pronomes oblíquos átonos, como mi, ti, si, u, a, li, nos, lhes. Próclise ocorre quando a palavra atrativa antes do verbo, como não, nunca, que relativo, quando, se subordinativo, não me informaram, quando me avisarem. Ênclise ocorre quando o verbo inicia a oração sem atrativo, informaram-me. Mesóclise ocorre em futuro sem atrativo, em registro formal, informar-me-á. Em provas, quando o foco é norma padrão, evite iniciar frase com pronome átono, pois isso é considerado inadequado no registro formal. Estrutura da oração e do período. Aspectos sintáticos e semânticos. Oração é enunciado com verbo. Período é uma ou mais orações com sentido completo. Período simples tem uma oração. Período composto tem duas ou mais. No período composto por coordenação, orações são independentes e ligadas por conjunções como e, mas, ou, logo, portanto. No período composto por subordinação, uma oração depende da outra e pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial. As subordinadas adjetivas podem ser restritivas ou explicativas. Restritiva não tem vírgulas e restringe o sentido. Os alunos que estudam passam, ou seja, apenas os que estudam. Explicativa tem vírgulas e apenas acrescenta informação. Os alunos que estudam passam, sugerindo que todos estudam. Isso é fundamental porque muda o sentido e também muda a pontuação correta. As subordinadas adverbiais indicam relações semânticas: causa, condição, concessão, finalidade, tempo, consequência, porquê e como podem indicar causa, dependendo da posição. Se indica condição, embora indica concessão, para que indica finalidade. Em prova, conectores são cobrados pelo valor lógico. Acentuação gráfica e ortografia. Acentuação segue regras de tonicidade. Proparoxítonas são sempre acentuadas, como médico, público. Oxítonas são acentuadas conforme terminações específicas, como café, também. Paroxítonas têm regras próprias e muitas terminações acentuadas, como fácil, tórax, órfão. A banca também cobra hiatos, como saída, baú, e casos em que não há acento, como feiura. Ortografia envolve escrita correta conforme o acordo ortográfico, como ausência de trema em linguiça e frequência, e mudanças em acentos como ideia sem acento e voo sem acento. Também pode aparecer uso de hífen, que é um ponto que exige treino por padrões. Pontuação. Pontuação organiza o texto e o sentido. A regra mais cobrada é que não se separa sujeito de verbo por vírgula, nem verbo de complemento, salvo intercalações. Usa-se vírgula para separar elementos enumerados, vocativo, aposto, adjuntos adverbiais deslocados e orações subordinadas adverbiais antepostas. Dois pontos introduzem explicação, enumeração ou fala. Ponto e vírgula organiza itens complexos. Travessão pode indicar fala ou destaque. Aspas indicam citação ou ironia. A banca também cobra pontuação em orações explicativas e restritivas, como já vimos. Variação linguística. Variação linguística é a diversidade de usos do português conforme região, grupo social, época e situação. Em concurso, isso costuma aparecer em duas direções: reconhecer que há variedades legítimas e combater preconceito linguístico, e ao mesmo tempo identificar que a escrita formal cobra o padrão culto. Registro formal exige mais adequação à norma padrão, clareza, vocabulário preciso e menor presença de marcas de oralidade. Registro informal pode ter gírias, abreviações e construções mais espontâneas.
A banca pode pedir identificação de marcas de informalidade, como pra, tá, tipo, dependendo do contexto. Para fechar, a melhor forma de acertar português é fazer sempre o mesmo procedimento. Primeiro, leia para entender tema, objetivo do texto e ponto de vista. Depois, identifique conectores e retomadas para acompanhar a progressão das ideias. Em seguida, se a questão for gramatical, aplique a regra no contexto. Concordância depende do sujeito real. Regência depende do sentido do verbo ou do nome. Crase depende de preposição e artigo. Pronomes dependem de palavras atrativas e do registro. Pontuação depende da estrutura sintática e do efeito de sentido. Se você treinar isso em questões, você transforma a disciplina em algo previsível e ganha muita segurança para o concurso de Alto Rio Doce.